era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Mesa, o rei Moabe, contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Portanto, 3 reis. Por 7 dias de marcha não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Perguntou, porém, Josafá: não há algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram até com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção e nem te contemplaria. Ora, pois me trazei um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isso ainda é muito pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregarei Moabe às vossas mãos. Os irmãos podem tomar o assento. Meus amados irmãos, nessa manhã, não digo que foi, não esperava ou não tenho uma palavra, mas fui surpreendido com essa oportunidade. Porém, me veio no coração esta passagem. Após Josafá já ter feito aliança com Acabe, agora Acabe é morto. E o rei de Moabe pagava tributos de gados ao rei de Israel, Jorão. Porém, agora, após a morte de Acabe, o rei Jorão, o rei de Moabe, se insurge contra o rei de Israel, Jorão. E insurgindo contra ele, diz: não pagarei mais tributos, não pagarei mais nada para você. E Jorão agora vai até o seu amigo de Judá, o rei de Judá, Josafá. E agora se alia com Josafá e diz: Josafá, eu preciso de um amigo, eu preciso de um companheiro, eu preciso de alguém que me ajude nessa empleitada. Sabe por quê, Josafá? Você sabe que o rei de Edom pagava tributo a meu pai, mas agora ele se recusa a pagar tributo a mim. E eu preciso ir à guerra com ele, contra ele. E Josafá agora olha para Jorão e diz: Jorão, o teu povo é meu povo, os teus cavalos são os meus cavalos, o seu exército é o meu exército. Princípio de comunhão, princípio de fazer um consórcio, princípio de olhar alguém quando você pode olhar para alguém. Não quero agora, e ouvindo atentamente o pastor Daniel, não olhar no sentido de cutuca o teu irmão, belisca o teu irmão, sorria para o seu irmão, você está, não, nada disso. Eu estou falando de você poder olhar de lado e poder dizer: eu posso contar com você. Quando Salomão escreve o capítulo 17, o versículo 17 do provérbio, ele diz: em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. E agora Jorão, que faz aliança com Josafá, ambos agora poderiam partir para a guerra. Porém o rei de Edom diz para Josafá e Jorão: eu também subirei com vocês para pelejar contra Mesa, o rei de Moabe. E os 3 reis agora creem, certo de que a vitória era deles. Afinal, eram 3 reis, era uma tríplice aliança.
que agora lutaria apenas com o rei Moabe, o rei de Moabe. Na ótica humana seria, como diz, mamão com açúcar. Na ótica humana não teria derrota. E essa manhã, de repente, você olha na ótica humana e acha que você é um superstar. Você acha que você consegue tudo. Que você não depende da esquerda nem da direita. Você não depende de ninguém que está ao teu redor. Você sabe que você chega e eu sou o cara, eu sou ele, vou e faço. Não. Essa manhã nós estamos numa reunião onde que a gente começa como servo para terminar vendo a água jorrar e as covas sendo cheias de água. E é interessante, queridos irmãos, que está tudo bem. Os três estão indo para a guerra, não há nenhum problema. Mas de repente há uma coisa que os aborrece. A notícia que chega é essa: nós não temos mais água. Ora, se tinham 3 reis, eram poderosos, por que então eles não resolveram o problema? E essa é a situação tremenda quando faltou água para eles. O gado ia morrer, os soldados estariam debilitados. E é neste momento exato, e nós sabemos, São Paulo é considerada a locomotiva do Brasil. São Paulo, essa megalópole, podemos assim dizer, esta selva de concreto, é, por sinal, uma das maiores capitais do mundo. E interessante, irmãos, que há 2 anos atrás, mais ou menos, houve uma seca muito grande, onde os reservatórios de águas, represas, Cantareira e outras represas, passaram a usar o volume morto. E São Paulo começou a perecer, começou a haver racionamento de água. Ora, tinham tudo, São Paulo continua sendo, a Paulista ali está o cérebro econômico do Brasil. Ou São Paulo é a capital do maior estado em termos de riqueza. Mas e agora? Está sucumbindo pela água. Você pode ter, acabou a energia, você usa vela, usa lamparina, acabou a energia, você usa álcool, usa alguma coisa. Mas acabou a água, acabou. E até hoje eu desafio um cientista, seja ele americano, seja ele europeu, que consegue transformar a fórmula H2O e conseguir fazer água. Somente Deus pode fazer isso. E é por isso que nós estamos essa manhã, porque o Senhor jamais deixou. E eu não estou falando agora, irmãos, que um Deus só nos supre com H2O. Não, eu estou falando de um Deus que desde a primeira aula desta escola bíblica, você dissidentou nessa reunião. Essa manhã Deus já falou conosco. Deus está falando conosco porque eu estou aqui na autoridade que Ele me confere para te dizer: não vai faltar água. Deus não depende de reis. Ele depende que você diga: estou aqui, Senhor. Acabou a festa. Já não se fala mais em guerra. Agora nós vamos morrer. E o interessante é que o desviado Jorão ainda ousa a dizer: Deus nos trouxe para entregar nas mãos do rei de Moabe. E há momentos que a gente acha que Deus esqueceu da gente. Há momento que você olha para um lado e diz: está acabado. Há momento que você diz: vou jogar a toalha. Há momento que você diz: para mim não dá mais. Aí o Senhor se apresenta e diz: calma, e não somente isso, eu encherei o vale de água, porque Ele é o nosso Deus. Agora tem alguns passos para que a gente possa entender. Primeiro passo: levanta Josafá. Ei, porventura não existe um profeta para que possa nos dar uma solução? E todos nós ficamos achando que vai ser o profeta. Aí levanta um servo. Deus confunde reis por causa de você. Pastor Salles, mas eu sou o menor do milheiro. É isso mesmo. Pastor, eu sou lá do final. Eu sou mais do que você. Eu estou nas barrancas do Rio Paraná. E não interessa onde você está. Se o seu campo é grande ou é pequeno. Se o seu setor é o maior ou o menor. Ele quer saber se você é servo. Aí levanta um servo. Não é o rei Jorão, não é o rei Josafá e não é o rei de Edom. É um servo. E ele diz: sim, aqui tem um profeta. E nota vocês, e notamos nós, como que Deus faz. Ouvimos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi estava no meio da malhada.
Os caras eram Abinadab, era Samar, Eliabe. Eram os irmãos dele que serviam para o Saul. Davi está lá no meio da malhada, lá no meio do mato, está lá cheirando relva, está lá pegando carrapato, está lá no meio, está lá, mas só um detalhe: um manejava a arma no palácio contra Saul, mas o outro guardava ovelha. Deus não está querendo belicosos, Deus não precisa de alguém com R15 e nem com ponto .40, Deus está precisando de gente que chega e diz: Senhor, eu estou aqui, conta comigo, Senhor. É isso. Vejam vocês que quando passa Abinadab, Samar, Eliabe, passa os 7 filhos de Jessé, o Samuel pega meio e diz: Oi, Jessé, acabaram-se os mancebos. Foi uma da primeira mensagem que eu vi, essa mensagem com o pastor Emanuel, na cidade de, ali pertinho de São José, ali, São Silvestre. Ele ainda tinha cabelos pretos. Acabaram-se os mancebos. Aí Jessé diz: acabou não, mas eu tenho um lá, é o menor, é o ruivinho Davi, ele está guardando as ovelhas e não são muitas. Aí Samuel diz: enquanto esse Davi não chegar, querido, o servo fiel atrasa até jantar. Terabachúria. Sem você não tem jantar. Mas o jantar não era para Abinadab e Samar. Enquanto ele não chegar, nós não assentaremos à mesa. Essa manhã você está na mesa porque Davi chegou. Não chegou com a coroa real, não chegou com cetro, mas chegou com cheiro de ovelha. Deus ainda está procurando alguém que cheira ovelha. Ele está cansado, o Deus está saturado de sapato alto. Deus está cansado, Ele quer falar conosco no deserto, porque lá quebra sapato alto, ali quebra orgulho, ali a soberba vai por baixo, porque Deus é especialista em buscar coisa pequena para confundir as coisas grandes. Quando Davi chega, o ambiente muda. E o Espírito do Senhor tomou Samuel. Ah, mas Davi, pastor, então tá bom. Vamos lá para o 2 Reis, mas lá na frente, você vai ler em casa. Quando a Síria traz, e dentro escravo, ele traz uma menininha. E essa menina vai trabalhar na casa do general Naamã. Homem valente, homem de guerra, porém leproso. Ruva Xúria. Deus é especialista em trabalhar com pessoas sem nome. A menina não tinha nome. O menino dos pãezinhos, peixinho, não tinha nome. A mulher do carcereiro não tem nome. Ah, pastor, mas eu gostaria de ter um holofote, pastor. Eu queria uma passarela, eu queria esse tapete vermelho, eu quero pregar. Pastor, eu quero explodir no mundo como o maior pregador do século 21. Não. O Billy Graham foi considerado um dos maiores pregadores do século passado. E quando chamaram-o para ocupar um grande cargo nos Estados Unidos, ele disse: eu me recuso a rebaixar. Allah é xarabassuda. Esse Naamã vai para Samaria. E lá em Samaria ele pensou certamente, conjecturou, dizendo: vai ter tapete vermelho, sou general da Síria. Vai ter alguém que vai me colocar algum creme especial. Quando ele chega, o profeta lá de dentro já grita: mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar limpo. Ah, mas Naamã agora, porventura os rios de Damasco, ele faz, pai, não são melhores do que esse Jordão? Olha a soberba, gente. Olha a soberba, gente. Deus. Olha o orgulho. Deus abate o exaltado, mas exalta o humilhado. Aí escute.
Aí levanta um servo. Entendeu? Meu senhor, se ele pedisse coisas piores, o senhor não faria? Faria. Então vai lá e mergulha, quebra esse orgulho. Deus está querendo servo. Ele está querendo servo. Ele está querendo servo para confundir reis. Então, começamos a entender que Deus precisa de servos. E eu estou no meio deles essa manhã. Subir aqui, irmão, responsabilidade treme, motor, estou tremendo. Mas assentar aí é tão nobre quanto estar aqui em cima. Fique tranquilos. Pastor, mas eu estou passando por uma luta, uma perseguição. Fique tranquilo. Quem apedreja não vê o céu aberto. Só o apedrejado que vê o céu aberto. Quem apedreja olha por o apedrejado. Mas o apedrejado olha e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem lá em pé à direita do Pai. Então essa escola bíblica, você sairá daqui não maior, mas sairá mais forte para enfrentar os embates. Não está fácil, está difícil, mas aquele que está conosco é mais forte do que aquele que está lá fora. Então continue servo. Tem sim, tem um profeta, e ele chama Eliseu, ele é filho de Safate, e este homem, preste atenção, ele deita água, ele serve, não tire a água de ninguém, sirva, ele deita água, ele coloca a água, querido pastor, nas mãos de Elias. Então, queridos, para que resolva o problema de 3 reis, que agora já estão à mercê de servo, agora Deus vai começar a fazer. Profeta, primeiro servo, depois profeta. E agora o profeta. Se fosse eu, talvez, ou você, principalmente quando a coisa está tudo certo, você está na crista da onda. É isso mesmo. Assim diz o Senhor, eu sabia que vocês iam falar comigo. Eu sabia que sem eu vocês não fazem nada. Eu só tenho um que eu conheço que diz: sem mim, nada podeis fazer. Oh. E ele disse: não foi você, escolheu a mim. Irmão, fui eu que os escolhi e os nomeei. Irmão, preste atenção, uma coisa interessante pensando aqui. Todo executivo, ou mesmo legislativo, deputados, eles têm aqueles funcionários por lei que são nomeados. Sim ou não? Dura quanto tempo? Tempo do mandato. 4 anos. Acabou o mandato. Outra coisa, você vai nos bancos Itaús, Bradesco, nos bancos privados, são os melhores, os moços que trabalham, as moças são as mais bonitas, porque são por indicação, por QI. Você vai no Banco do Brasil, nas autarquias, são funcionários que entraram por concurso. Agora eu fico pensando comigo, se fosse por concurso, estou lascado. Se for por beleza, eu estou falido. Mas aí Jesus apresenta e diz: ei, não foi você? Fui eu que escolhi. Pastor Daniel, eleição, fui eu que escolhi. E aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Fui eu que escolhi, vos nomeei. Me disseram que os mandatos políticos terminam com 4 anos. O vereador assume na sua cidade, os estaduais no seu estado, os federais em Brasília, os senadores em Brasília. Acabou 4 anos agora. Ei, olhe para cá, servo. Você foi nomeado. E a sua nomeação, quem nomeou, não tem tempo de mandato. Jesus te nomeou e não tem prazo de validade. Você foi nomeado e estaremos para... E outra
coisa, nós não estaremos em nenhuma capital brasileira, em nenhuma cidade. Nós estaremos na Nova Jerusalém, e lá só entra servo, porque lá o Senhor te escolheu. O Senhor chama, quebra, molda, unge e usa, para que você levante e diga: eu sinto a glória do Senhor na minha vida, porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ah, e se o profeta tivesse algum conchavo com os 3 reis, ele disse: para aí, Jorão, vai atrás dos profetas da sua mãe e do seu pai. E vocês sabem quem eram os profetas? Os Baals da vida, os Aziras da vida, de Acabe e também a Jezabel. Ele não aliviou, não, irmão. Nós estamos agora, tá, como diz o pastor Daniel, não vou pedir desculpa que eu vou dizer. Nós estamos vivendo o evangelho chantilly. Nós estamos vivendo o evangelho Nutella. Vai te ganhar casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma BMW, e não tem dinheiro para pagar o IPVA. Deus vai te dar uma mansão no Morumbi, não tem dinheiro para o IPTU. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus vai, olha aqui. E é o evangelho massageador, porque é o evangelho verdadeiro. As pessoas estão virando as costas, as pessoas preferem o oba-oba, os holofotes, os neons, as pessoas. Mas essa manhã nós estamos sabendo que o evangelho que muda a história é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: assim diz o Senhor. E tem mais, viu, Jorão? Se não fosse Josafá, eu nem bola daria para você. Então escolhe a sua companhia. Diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Meu irmão, não fica aí se fazendo alianças, as alianças impúrias aí, não. Porque não, estou saindo daqui porque aqui eu não passo de presbidiácono, eu vou para outro lugar, lá esquento a minha carteira e eu já volto com um pastor, já volto com uma outra. Para com isso, irmão, você gosta de esquentar carteira é CLT, nós estamos servindo a Deus. Aqui é pão, pão, queijo, queijo, aqui é o Senhor que chama, e é por isso que essa manhã você está aqui deliciando da palavra do Senhor. Tem mais. Eu preciso de um músico. Vamos atentar para isso. Primeiro precisa de um servo. Tem servo? Pode ter certeza que não sai servo do meio dos profetas, e sai profeta do meio dos servos. Você começou pequeno, você chegou. Um dia uns bêbados, outros adúlteros, outros cheio de sustenido, como diz um maestro nosso, um Cornélio, cheio de coisa. Você chegou naquela porta. Ontem eu estava vendo o apelo do senhor presidente, aquele apelo assembleano, sabe? Aquele apelo que não tem jeito, porque às vezes a gente se empolga, viu, Alexandre? A gente empolga às vezes com o pregador e a gente faz aquele apelo: quem não quer aceitar Jesus? Aí o cara fala: eu não. Pronto, você já dá uma para ele falar não. E não, na princípios de venda, vendedores sabem disso. Você nunca deve dar lugar para o seu cliente para dizer não. É assim, pastor Wellington Júnior, era meu cliente, não era Macedo. Bom cliente, ó. Pneu, um som para o carro, quando ele ainda trabalhava na Kodak. Era um clientão meu lá, mas eu tomava o dinheiro dele. Cheguei a fechar cota com o pastor do Hélio. O que eu quero dizer? Servo, trabalhava na Kodak. Olha o que Deus vai fazendo. Não precisa puxar tapete, não. Não precisa ficar, não. Vai devagarzinho, vai no passo do gado. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Lembre-se da roda gigante. Uma hora eu estou aqui embaixo, outra hora eu estou lá em cima. A roda gira. E essa manhã você é servo. O servo, o profeta, sai do meio de servo. Por quê, pastor? Porque Eliseu deitava a água na mão de Elias. Ele era servo de Elias. Mas ele agarrou a capa. Mas ele é humilde. Quando chegou no Jordão, ele chegou, dobrou a capa e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Não subestime
aquele que te indicou. Não pise naquele que te colocou onde está. Olha para o púlpito e vê um patriarca quase com 90 anos, chamado Antônio Lopes. Ele passou e deixou legado para você que é novo. Não fica com essa paranoia de dizer que os velhos estão ultrapassados, fica não, porque a pós-modernidade está deixando a juventude confusa. É tantas informações que eles estão tão confusos que eles não sabem João 3,16. Agora nós honramos a velha, o nosso patriarca, porque eles têm João 3,16 na ponta da língua para dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então agora eles chamam um tangedor. Ele podia já falar: eu quero um tangedor. Eu quero música para me profetizar. Vai entendendo que na igreja tem lugar para o servo, tem lugar para o profeta, mas também precisa do músico. Todas as vezes que nós vamos pregar, precede alguém louvando. Os cultos começam com a banda, ou com a orquestra, ou com o conjunto, mas tem música. Não podemos concordar com as músicas que vêm para deleite pessoal. Músicas de desabafo. Quando me viu passar na prova, você não me ajudou, agora eu estou no palco e você está não sei o quê. Isso aí é dor de cotovelo, isso aí é desabafo. Então, ontem na hora do apelo, foi tocado pela banda. Foi na cruz, foi na... Presidente, tem orquestra e banda nossa que não tem essa partitura, porque eu quis. Mas a grande maioria, ou esmagadora maioria assembleiana, começou com 15, e nós é isso. Mas precisa de músico. E o profeta agora pergunta e pede: me traga um tangedor, me traga um tocador de harpa. Lembra quando o inimigo tomava Saul? E alguém o orientou dizendo: Saul, chama alguém que saiba tocar, mas que saiba tocar, não embroma não. Ah, é para Jesus mesmo. Eu vou cantar um hino aqui, não estava preparado, não, mas é para Jesus. Jesus não está com os ouvidos abertos para ouvir o que ele quer ouvir: adoração, louvor, aquela coisa, sabe, a coisa que quando você olha e puxa a harpa cristã e começa a ver. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a... Ao tangedor! Mas a pós-modernidade nos trouxe hinos de 8, 9, 10 minutos, que é só repetição, é autoajuda. Você vai ter, você vai ver, vai acabar, e não tem mais luta, acabou a luta, você agora vai vencer, e pá. Não, ainda prevalece um tangedor que toca e canta aquilo, que não que você quer ouvir, mas aquilo que Jeová quer ouvir. Aí manifesta os profetas no meio da igreja. Não profetas de Facebook. Ei, levanta aí o seu RG, tal. Aí a irmã estribucha, irmão. Aí o cara conhece a sua vida no Facebook da vida, nas redes sociais. Aí, olha, o seu carro é isso. E a hora que canta o 15, ele fecha, tranca, transforma a cara de um delegado, não dá glória, não dá aleluia. E aí, irmãos, é como em algum lugar que quando sou eu que vou pregar, fulano está pregando, tranco. Não vai dar certo. Se ele aparecer, eu estou frito. Aí quando é ele,
Ele quer gente carregando pano na cabeça. Irmão, nessa manhã, profeta, ele precisa de um tangedor. E é o hino que vai preparar a terra para a semente. E agora tem o tangedor. E agora os reis, cadê os reis, pastor? Cadê Jorão? Cadê Josafá? Cadê o rei de Edom? É aí que está. Os reis estão caladinhos, não tem voz para rei agora. Vocês não têm água. Cadê a coroa? Cadê o trono? Cadê o séquito? Não tem água. Está vendo como é que Deus faz? Se Ele tirar o fôlego de vida de você, tá, querido? Vamos agora. Abaixa um pouquinho, espera um pouquinho. Se não tiver água, você está lascado. E a ciência não tem condição de dar água. Só a Dilma que engavetava vento. Não tem condição. E agora ele chama o tangedor. O tangedor vem e ele diz: ei, o que ele vai fazer? Ele disse: abrem covas. Não poucas. Só que já temos servos. Nós temos servos. Temos. E os homens da picareta? Pastor, olha a minha mão. Pastor, eu só uso Pierre Cardin e Yves Saint Laurent. Eu só uso Dudalina. Meu sapato, pastor, é cromo alemão. Pois não tem água, querido. Nada contra você ter isso, até eu se tendo condição. Não, nada contra você ter tudo isso, ter o melhor, nada disso, meu irmão. Mas não deixa a água faltar. Porque ninguém vai fazer substituí-la. Agora, se eu tenho um servo, Deus falou: quero um servo. Tem profeta, tem músico. Só que está faltando mão de obra. A seara é, mas os trabalhadores... Todo mundo quer ser cacique. Ninguém quer ser índio. Se não me der, eu abro uma portinha. Se não der, eu sei o que eu faço. Aí diz o pregador que me antecedeu que não podemos rasgar a noiva. E até hoje, salvo o melhor juízo, se tiver alguém depois, por favor, em off, me diga. Alguém que rasgou a noiva está de pé. Então fique quieto, querido. Começa sendo servo. Se você começar como rei, vai faltar água no vale. E ainda mais Josafá escolheu o caminho do deserto. É tudo Deus. E não tem água. Puxou os reis. Mas agora, traga alguém que vai abrir covas. Esta cova aqui não vai pensando que é cova para a sua morte, a sua não. Covas, agora é a hora de abrir valetas, abrir cisternas. É essa hora que tem servo, tem profeta e tem tangedor. Mas falta alguém para abrir cova. A água não vem. E essa manhã, se preparem. Pastor, onde eu estou? Querido, começa a abrir cova. Mas eu vi o lugar que eu estou, pastor. E daí? Um dia alguém disse para mim, alguém um dia chegou e meus ouvidos e disse: olha onde? Irmãos, eu estou na cidade de Dracena, chamada Cidade Milagre. Estou ali, vivendo numa região do agronegócio. Deus está abençoando eu e outros ali na nossa... Todos nós somos abençoados. Fique tranquilo. Deus está querendo saber se a sua função é servo, profeta. Se você tem servo, tem profeta e tem músico e tem alguém para arregaçar a manga, vai ter água. Aleluia. E agora Josafá, agora o rei manda abrir covas, e não poucas covas. Agora eu fico maravilhado quando o profeta ousa dizer:
É muito, é ter comunhão mesmo, pastor. Não vai ter vento. E não vai ter chuva. Mas o vale, nós já passamos por tantos, este ano mesmo, do início até uns 2 meses atrás, pastor Elton Júnior. Quantos vendavais, quantos vieram. Muito vento é sinal de pouca chuva. Ah, porque lá no meu, lá está acontecendo isso. Filho, menos propaganda. Só abre cova. E agora o profeta levanta e diz: não ouvireis vento, não vai haver chuva. Mas se tem servo, tem profeta, tem tangedor e tem profissionais para abrir cova, o vale vai encher de água. E essa manhã eu estou falando, a palavra fala com você. Fique tranquilo, a roda gigante vai virar. Fique tranquilo, porque Deus não te chamou para aquele lugar para servir de escárnio, não. Deus te chamou e na hora certa o vale vai encher de água. Agora, querido, arrume servo, arrume profeta, e convide tangedor, e convide abridor de cova. Aí quando os reis, epa, esqueceram do rei de Moabe. Quando isso acontece, você esquece do inimigo que está querendo te destruir. Foque aonde você está. Cave, um dia vai sair água. Um dia Deus vai te provar que a água voltará. Mas tem que ter servo. Quando tudo está terminado, maravilha, o profeta diz: ei, mas não é somente isso. Quando a água, que era o mais importante, agora ela fica em segundo plano. Deus está dizendo: não é só isso não. Eu entregarei Moabe nas suas mãos. Mas primeiro precisou de servo, precisou de profeta, precisou de tangedor, precisou de abridor de cova. E você não é mais importante do que aquele que abre cova. Você não, mas pastor, por aí pastor, ali você está enganado. Eu sou o pastor presidente. O senhor é pastor presidente. Se não tivesse servo, o senhor seria presidente da onde? Se o senhor é presidente, porque tem servo. Se o senhor é líder, porque tem profeta. Na sua igreja tem servo, tem profeta, tem tangedor. É o senhor que não vê. Porque a sua soberba, o seu orgulho não deixa enxergar os menores. E essa manhã você vai para casa dizendo: aonde estão os servos? Eles vão se levantar. E vai levantar o profeta e tangedor. E você vai ver que o teu vale vai voltar a ter água para repartir. E ainda mais. Não precisa você estender as mãos, vou matar, vai dar um câncer, vai dar, isso é macumbaria gospel. Eu abençoarei os que te há e amaldiçoarei os que te. Fica na sua, querido servo, profeta, tangedor, abridor de cova, a água vai chegar. E não é somente isso. Todos Deus trará na tua mão, porque Deus te chamou, te quebrou, te moldou, te ungiu, para que esta manhã você estivesse aqui para agradecê-lo pelo que você é. Irmãos, falem quem quiser falar, digam o que quiser dizer da nossa Assembleia de Deus, mas nós ainda temos servos, nós temos tangedor, nós temos profeta e nós temos abridores de cova. Haja vista que toda ferramenta preparada contra nós não prosperou, não prospere e não prosperará, porque o vale vai encher de água e nós cantaremos o hino da vitória. Vamos esquecer? Vamos! Estamos na porta
pós-modernidade? Estamos, mas importa a pós-modernidade, não importa o que está acontecendo. Uma coisa é certa, Deus olhou para nós e viu e disse: eu te elegi, eu te chamei e eu vou mudar a história, porque, irmão, São Paulo, o Brasil é do Senhor Jesus e Deus está precisando. Termino dizendo a vocês que Deus reis. Fiquemos em pé. Ainda prevalece servo, profeta, tangedor e abridor de cova. A água ele manda. E nessa manhã, mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade de eu vir dizer a você que eu sou como você, servo. E assim vivendo, nós vamos ver o vale encher de água. Levante as tuas mãos para o alto. Há uma unção de cura. Há uma unção de quebrantamento nessa manhã. Você foi eleito. Se você pudesse olhar no mundo espiritual agora, quando estou concluindo, não porque eu estou aqui, virá outro após mim que o Senhor usará muito mais ainda. Mas eu venho te dizer, pela fé, veja o seu vale encher de água. Agora, se você é rei, não vai ter água não. Mas se você é servo, vai ter água. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, Tu conhece o meu coração. O Senhor conhece a alegria da minha alma em poder nessa manhã subir a este lugar sagrado para dizer que o Senhor está procurando servo, está procurando profeta, está procurando tangedor, está procurando abridor de cova, porque o Senhor vai encher o vale de água. Nessa manhã abençoa o nosso presidente, pastor José Alto Bezerra da Costa, o pastor José Alto Costa Júnior, abençoa toda a sua casa, a sua família, saúde da irmã Wanda, abençoa os demais pastores, companheiros, e o que vai falar após mim, use o Senhor, eu estarei orando por ele como orei pelo pastor Daniel.